Fala galera, beleza? Aqui é o professor Igor Fernandes passando na área para mais um Geobaritando aqui no seu eGeocraft. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre Guerra Fria, também conhecido como período da velha ordem mundial, um assunto que com certeza você já viu em história ou em geografia. Quer mandar bem na sua prova, quer tirar todas as suas dúvidas, quer entender um pouco mais sobre esse período tão importante da nossa história? Vem com a gente aqui no nosso Geobaritando, beleza? Bom, antes de mais nada, não custa nada fazer um convite, porque não seguir a gente aqui nas nossas redes sociais. Nas nossas redes você encontra uma série de conteúdos gratuitos sobre esse e outros assuntos. Você encontra mapas mentais, você encontra resumos, questões, desafios, você encontra muita coisa, playlists, dentre outros elementos que eu produzo conteúdos para todos os meus alunos e amigos. Beleza? Te aguardo lá. Qualquer dúvida, qualquer comentário, pode deixar aqui embaixo que eu irei responder com maior felicidade. Vamos nessa, começando o nosso Geobaritando. Termo utilizado para caracterizar a geopolítica mundial após a Segunda Guerra Mundial. Então, depois que eu tenho a Segunda Guerra Mundial, o mundo passa a se organizar de uma forma e eu uso um termo, caracterizo ele de uma forma. Letra A, eu chamo esse mundo de Nova Ordem Mundial. Letra B, eu chamo esse mundo pós-Segunda Guerra de mundo bipolar. Letra C, eu me refiro ao mundo pós-Segunda Guerra Mundial como mundo multipolar. Ou letra D, eu me refiro como mundo global. E aí, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, eu tenho a ascensão de duas superpotências. De um lado, Estados Unidos, do outro, União Soviética, que passam a disputar ideologicamente a hegemonia mundial, uma influência sobre esse espaço mundial. Esse mundo, marcado pela disputa entre essas duas grandes potências, ele é caracterizado como mundo bipolar. Letra B. Beleza? Mas, professor, eu já ouvi falar nessa tal de nova ordem mundial. Com certeza você já ouviu falar. A nova ordem mundial ela vai surgir após a Guerra Fria. É um mundo marcado pela multipolaridade, que está ali na letra C, onde você tem novos agentes, novos personagens na economia, na geopolítica mundial. Tudo bem? Agora, esse período pós-Segunda Guerra Mundial, você vai usar o termo mundo bipolar. Então, vai a dica. Caiu na prova o termo mundo bipolar, você já sabe que aquele assunto ali, que aquela questão, vai estar trabalhando sobre algum tema relacionado à Guerra Fria. Beleza? Tudo bem? Tranquilo? Foi difícil essa? Então segue aí para mais. Vamos nessa, ó. Analisando a regionalização mundial durante a Guerra Fria, os países considerados como terceiro mundo são. Provavelmente você já ouviu aquela expressão, isso aqui é um país de terceiro mundo, nada vai para frente e tal. De onde vem? Vem desse período. Agora, quando eu organizo o mundo durante a Guerra Fria, eu separo em três grandes grupos. Primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. O terceiro mundo se refere, letra A, aos países capitalistas centrais. Letra B, aos capitalistas periféricos. Letra C, aos países socialistas. Letra D, aos países anarquistas. E aí? Bom, se você observar a imagem sempre está aqui para te ajudar. Você vai perceber que, por exemplo, o Brasil está inserido no grupo do terceiro mundo. Mas, professor, o que seria o terceiro mundo? Seria esse grupo, essa região formada por países capitalistas periféricos. É claro que eu estou tendo uma generalização nessa imagem. Alguns países não alinhados estão sendo colocados no terceiro mundo aí. Mas o que seriam esses países? Países capitalistas que tinham um atraso tecnológico, que eram dependentes economicamente dos países centrais. São os chamados países subdesenvolvidos na época. Primeiro mundo, capitalistas desenvolvidos, capitalistas centrais. Segundo mundo, os países socialistas. Terceiro mundo, os países capitalistas periféricos, aqueles que foram colônias de exploração, por exemplo. Tudo bem? Tranquilo? De boa? Igor, fiquei com dúvida. Coloca aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Vamos nessa para a questão número 3. No período da Guerra Fria, eu tive um país europeu que foi dividido em 4 zonas de ocupação após a Segunda Guerra Mundial. Gente, eu estou falando de um país europeu que foi dividido em 4 zonas de ocupação
Qual país europeu foi dividido após a Segunda Guerra Mundial? A imagem te ajuda, ó. Uma parte foi para a União Soviética, uma outra parte para os Estados Unidos, uma outra parte para o Reino Unido e uma outra parte para a França. Qual país foi dividido? Letra A foi a Inglaterra, letra B foi a Itália, letra C foi a França ou letra D, a Alemanha. E aí, o que você marcaria? País europeu que foi dividido em 4 zonas de ocupação. Com certeza, gabarito letra D, de Alemanha. Mas, professor, eu lembro da Alemanha dividida em 2 partes. A Alemanha Ocidental, capitalista, claro, tendo uma forte influência dos Estados Unidos, e a Alemanha Oriental, socialista, sendo comandada, influenciada pela União Soviética. De onde surgem essas 4 ocupações? Surge no contexto do pós-Segunda Guerra Mundial, quando essas potências resolvem dividir a Alemanha para evitar um novo sentimento revanchista, um novo sentimento que culminasse com uma Alemanha buscando aí, a partir da força do seu poderio bélico, iniciar uma nova guerra. Então a Alemanha ela sai como a grande culpada da Segunda Guerra Mundial, e aí essas potências dividem a Alemanha em 4 partes. Só que na prática você vai observar que Reino Unido, França e Estados Unidos se associam ao bloco capitalista, fazem parte do bloco capitalista, enquanto a União Soviética compõe o bloco socialista. Então, na prática, você tem 2 Alemanhas. A Alemanha capitalista ocidental, a Alemanha socialista oriental. Tudo bem? Tranquilo? Vamos para a próxima. Ó. As 2 nações protagonistas, as principais nações que comandavam os 2 blocos da velha ordem mundial durante a Guerra Fria foram... Então, tinha 2 blocos durante a velha ordem mundial. Você acabou de ver na questão número 1. Velha ordem mundial, também conhecido como mundo bipolar, porque são 2 blocos. De um lado o bloco capitalista, do outro o bloco socialista. Mas quem são os protagonistas? Quem são as grandes potências desse período? Letra A, Espanha e Portugal. Letra B, França e Inglaterra. Letra C, Estados Unidos e União Soviética. Ou letra D, França e Japão. E aí, quando eu penso em Guerra Fria, mundo bipolar, capitalismo e socialismo, as 2 potências aí são Estados Unidos da América e União Soviética. Letra C de casa. Tudo bem? Tranquilo? Essa foi moleza, hein? Essa aí é a base para você mandar bem em Guerra Fria. Tudo bem? Ah, Igor, eu ainda não estou bem nesse assunto. Vamos continuar, tem muita coisa ainda para acontecer. Olha só, em 1947, o presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, realizou um discurso que ficou conhecido como Doutrina Truman. Essa doutrina tinha como objetivo, então, Truman ele vai estabelecer uma declaração no qual ele vai falar que existem 2 modelos para serem analisados no mundo atual. Um modelo em que você tem a liberdade de escolha, em que você tem a democracia, tem a liberdade de consumo, e um outro modelo, na visão dele, perverso, no qual uma minoria controla todo o restante pela força, onde se controla os meios de comunicação. Claramente ele está falando que o modelo livre, na visão dele, é o capitalismo, e o modelo opressivo, autoritário, seria o socialismo. Então, na visão do Truman, ele precisa criar essa doutrina para, letra A, conter a expansão socialista. Letra B, reduzir a desigualdade social nos Estados Unidos da América. Letra C, promover a paz mundial. Ou letra D, incentivar o consumismo. Então, qual é o objetivo do Truman a partir da sua doutrina? Letra A, conter o socialismo, reduzir a desigualdade, promover a paz ou incentivar o consumo. Gabarito na tela, letra A. Eu vou falar o seguinte, a doutrina Truman, ela vai ter aquela noção, aquela ideia de que precisamos defender militarmente aqueles países livres que queiram permanecer livres, ou aqueles países que queiram resistir à influência socialista soviética. Tudo bem? É um grande início da Guerra Fria, a doutrina Truman, lembre-se disso. Tá fácil? Tá tranquilo? Igor, eu nem lembrava mais de doutrina Truman, acredito que a galera da minha sala também não.
manda esse vídeo pra galera, compartilha aí, dá essa moral, deixa o like, ativa o sininho e vamos para a próxima. Momento de forte tensão mundial em 1962, tendo como principal palco de preocupação. Gente, 1962, eu tenho um momento de grande tensão, é quando o mundo chega e fala, agora vai. Agora o caldo entornou. Agora acabou, agora vai começar a guerra. Não tem mais como evitar. É um momento que eu tenho até um filme na minha memória, o X-Men Primeira Classe, que retrata muito bem esse período. Então, qual é o momento de grande tensão da Guerra Fria em 62? Lembrando que a imagem te ajuda. Letra A, é a Guerra do Canal de Suez. Letra B, é a crise dos mísseis. Letra C, é o Muro de Berlim. Ou letra D, é a Guerra ao Terror. E aí? Gabarito na tela? Já posso? Letra B, é a crise dos mísseis, que ocorreu justamente na década de 60, início em 62, quando Cuba, após a Revolução Cubana, passa a se associar à União Soviética, e aí, sob influência, sobre orientação da União Soviética, instala em seu território os mísseis que estão apontados naquele momento para o território estadunidense. Isso gera uma grande ira por parte dos Estados Unidos, mas você precisa lembrar sempre que tem uma questão de retaliação, uma vez que a Turquia também, anos antes, sob influência dos Estados Unidos, também instalou em seus territórios mísseis apontados para a União Soviética. Um desdobramento da crise dos mísseis, isso você vê principalmente quando está estudando a América Latina, é o embargo econômico promovido pelo governo estadunidense, como forma de retaliar, de impedir o desenvolvimento cubano na América Latina. Beleza? Lembrando que você tem outros contextos, outros elementos importantes dentro desse assunto envolvendo Cuba. Beleza? Você tem a invasão das bacias da Baía dos Porcos, você tem a questão também da Revolução Cubana liderada por Fidel Castro e Che Guevara, você tem uma perspectiva que vai ferir diretamente o imperialismo estadunidense na América Latina. Então, pensar na crise dos mísseis é lembrar de todo um contexto histórico do continente. Ok? Mas vamos lá. É um momento de forte tensão da Guerra Fria, a chamada crise dos mísseis. Foi? Tranquilo? Próxima questão. No ano de 1955, um grupo de 29 países africanos e asiáticos se reuniram para formar uma aliança econômica e cultural contra o neocolonialismo das grandes potências. Então vai ter uma galera que vai falar o seguinte, poxa, olha só, tanto Estados Unidos quanto a União Soviética estão adotando práticas, posturas, cara, imperialistas, colonialistas. Eu não quero me alinhar a esses caras. Eu não quero ficar vinculado política, culturalmente, economicamente a essas potências. É como se eu estivesse sendo colonizado novamente. Não é meu interesse. Então esse movimento entre os países para não se alinharem, para declarar um não alinhamento, melhor dizendo, ficou conhecido como Conferência de Berlim, Conferência de Bandung, Conferência de Washington ou Conferência de Estocolmo. E aí? Quando eu tenho 29 países que declaram um não alinhamento tanto aos Estados Unidos quanto à União Soviética, eu chamo essa conferência de Conferência de Bandung, letra B. Beleza? É a conferência dos não alinhados. Era importante naquele momento para esses países declarar um não alinhamento. Beleza? No âmbito geopolítico. Igor, não é a Conferência de Berlim? Eu já ouvi isso antes. Sim, Conferência de Berlim você já viu quando estudou imperialismo europeu no continente africano. Ok? Conferência de Washington, não, na verdade seria Consenso de Washington, eu troquei a palavra propositalmente, que estaria ligado ao final do século XX, num contexto de avanço do neoliberalismo, sobretudo aqui na América Latina. Conferência de Estocolmo, não. Conferência de Estocolmo a gente vai estar discutindo as questões ambientais. É um pontapé importante, pontapé inicial importante, para se discutir sustentabilidade, meio ambiente, questões tão importantes no contexto atual. Tudo bem? Beleza? Mandou bem nessa? Acertou? Já acertou quantas? Coloca aqui embaixo. Vai me falando aí quantas você está acertando, ok? E se você fizer o jogo e por acaso mandar bem na sua prova, comenta aqui também para eu ficar feliz. Valeu? Vamos nessa!
Organização criada em 1945, com o objetivo de garantir a paz mundial e gerar a cooperação entre os países. Gente, eu estou falando de um contexto importante. Eu estou falando de um período, cara, que envolve ali o final da Segunda Guerra Mundial, um período de grandes tensões. A humanidade, vamos pegar aqui, os países já não aguentavam mais essa questão das guerras mundiais. Eu tive a Primeira Guerra Mundial, eu tive a Segunda Guerra Mundial. Então vai surgir um interesse mútuo entre as grandes nações na criação de uma organização supranacional que possa contribuir para um caminho mais pacífico, que possa contribuir para um mundo de paz. Pelo menos que seja mais viável esse caminho, pela diplomacia, ok? Pelo desenvolvimento, pela cooperação. E essa instituição criada vai se chamar OTAN, Comecon, OMC ou ONU? E aí? Qual a instituição, qual a organização supranacional criada com o objetivo de garantir a paz mundial? Letra A é a OTAN, letra B é a Comecon, letra C é a OMC ou letra D é a ONU? Gabarito na tela, letra D. É a Organização das Nações Unidas, que vai ser criada justamente nesse contexto que eu acabei de explicar. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre os outros pontos ali, sobre as outras alternativas. Que se eu explicar agora, eu acabo dando respostas futuras. Então vamos nessa. Qual dos países abaixo vou repetir, qual dos países abaixo não é um membro permanente do Conselho de Segurança da ONU? A ONU, ela se divide, ela se estrutura em vários outros mecanismos, em vários outros pontos. Eu vou ter uma série de instituições ligadas à ONU, tudo bem? Como a Cruz Vermelha, vou ter a Unicef, vou ter o Conselho de Segurança, entre outros. No caso do Conselho de Segurança, eu estou falando de uma instituição, de uma organização voltada para as grandes questões militares. Então é o Conselho de Segurança da ONU que vai acabar tendo uma voz mais firme para exercer uma influência, para tomar uma ação de cunho militar. Então, por exemplo, um país invade o outro, eu levo essa discussão para o Conselho de Segurança e o Conselho de Segurança fala que eu tenho que conter essa invasão, esse próprio Conselho de Segurança vai estimular ali, vai propor medidas para formar um exército de coalizão que vai expulsar essas tropas invasoras. Eu lembro sempre da Guerra do Golfo, depois a gente vai fazer isso num Geobaritando, envolvendo ali o Kuwait e Iraque. Então o Conselho de Segurança da ONU ele é muito importante, só que ele possui os países membros permanentes, com poder de veto, e os membros rotativos. Eu quero que você me fale qual não é um membro permanente, qual não é um membro que está lá, com poder garantido, que não sai daquela instituição. Letra A, Estados Unidos não é um membro permanente. Letra B, a China não é um membro permanente. Letra C, o Japão não é um membro permanente. Ou letra D, a Rússia não é um membro permanente. E aí, qual desses países não é um membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, que é tão importante quando a gente pensa no âmbito militar da geopolítica mundial? Letra A, Estados Unidos. Letra B, China. Letra C, Japão. Letra D, Rússia. Essa questão muita gente tem dificuldade. Vou dar uma dica. Lembre-se do período pós-Segunda Guerra Mundial ou criação da ONU. Nesse momento, tudo bem? Agora vai a pergunta. Qual país não tem voz para ser um membro permanente? Vamos pensar assim. Letra C é o Japão. Mas, Igor, o Japão é uma potência econômica, o Japão é muito importante no mundo. Sim, só que o Japão, assim como o Brasil, assim como a Índia, assim como a Alemanha, ele acaba se colocando num papel atual de contestar justamente a não posição dele como membro permanente. Essas nações, Brasil, Índia, Alemanha e Japão, elas acabam buscando e discutindo e brigando para entrar no Conselho de Segurança como membros permanentes, tamanha influência que possuem regionalmente. Só que o que justifica esses países como o Japão não serem membros permanentes? O momento da criação. São 5 membros permanentes. Aí vamos lá. Estados Unidos,
Inglaterra e França, Rússia e China. São países que naquele momento são potências, são países influentes que comandam essa reorganização mundial no pós-Segunda Guerra. O Japão, após a Segunda Guerra, estava num momento de muita dificuldade, em virtude da destruição de parte do seu território por conta das bombas atômicas. Beleza? Tudo bem? Tranquilo? Próxima questão. Vamos nessa. Ó. Plano de ajuda econômica dos Estados Unidos da América aos países da Europa Ocidental após a Segunda Guerra Mundial. Lembrando que quando acaba a Segunda Guerra Mundial, eu tenho Estados Unidos e União Soviética disputando palmo a palmo, vamos colocar assim, não, mas disputando uma influência, disputando uma hegemonia mundial, tem um crescimento do socialismo, sobretudo no leste europeu e na Ásia, beleza? E uma ação dos Estados Unidos também de tentar expandir a sua influência capitalista para evitar uma expansão socialista. Nesse contexto, essas duas superpotências não se atacavam diretamente. Já já vou explicar por quê. Então, já que eu não podia atacar o meu rival diretamente, eu tentava alimentar, eu tentava buscar aliados pela maneira ideológica, mas também econômica, apoiando, auxiliando na reconstrução de países. Estados Unidos vai fazer isso como? Dando recursos, investindo na reconstrução da Europa Ocidental e da Ásia também. Então vamos lá, essa ajuda econômica dos Estados Unidos à Europa Ocidental, eu vou chamar de Plano Marshall, Plano Colombo, Comecon ou New Deal? E aí? Letra A. O Plano Marshall é um plano econômico. É como se fosse uma ajuda mesmo, um financiamento à reconstrução da Europa Ocidental. E o Plano Colombo? O Plano Colombo vai ser uma ajuda também, vai ser uma estratégia econômica dos Estados Unidos na Ásia, principalmente pegando o Japão. Japão, eu te ajudo num processo de reconstrução, mas você me destruiu. Calma, Japão, relaxa. Vamos esquecer o passado, é mais ou menos assim o diálogo. Eu vou te ajudar. Você não vai investir em armas, não sou bobo, senão você vai comprar armas e vai me atacar. Você não vai investir em exército. Eu vou te proteger, Japão. Além do Japão, eu tenho países próximos, principalmente envolvendo a China ali, depois a gente vai estar trabalhando com tigres asiáticos, que vão receber investimentos, com o chamado Plano Colombo. Comecon? Comecon não. Comecon vai ser uma estratégia econômica da União Soviética, os países do leste europeu, principalmente. Então vai ser uma formação ali de uma área de cooperação econômica entre os países socialistas. E o New Deal? New Deal não. New Deal é um contexto anterior de recuperação econômica dos Estados Unidos pós-crise de 1929. Tudo bem? Tranquilo? Vamos nessa. Tem bastante coisa ainda. Olha só. Além da aliança econômica, vamos para um outro aspecto. Ó. A aliança militar entre países ocidentais e os Estados Unidos, que tinham como objetivo a defesa dos países membros contra agressões de países socialistas. Então, olha, já falei da aliança econômica, Plano Marshall, Plano Colombo. Agora eu vou falar de uma aliança militar entre os Estados Unidos, os países ocidentais da Europa, buscando combater uma expansão, uma possível agressão socialista. Tanto é que nós temos que sempre que lembrar a ideia da construção do Muro de Berlim e da Cortina de Ferro, que recai pela Europa, beleza? Nesse contexto de aliança militar entre os países capitalistas, eu vou gerar uma instituição, uma organização. Eu vou chamar essa organização de OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, Comecon, OMC ou Pacto de Varsóvia. E aí? A aliança militar entre Estados Unidos e países da Europa Ocidental eu chamo de OTAN. Beleza? Tudo bem? Tranquilo? Professor, e do outro lado? A União Soviética vai ficar assistindo isso tranquilo? Paradinha na dela? Tomando uma água de coco? Claro que não. A gente vai ver já já o que acontece do outro lado. Olha só. Em resposta à criação da OTAN, a União Soviética iniciou negociações com os países aliados para a criação de uma aliança militar, chamada de NASA. NASA deveria estar tudo maiúsculo ali, depois eu ajeito.
OTAN, ONU ou Pacto de Varsóvia? A Aliança Militar Capitalista eu chamo de OTAN. E a Aliança Militar Socialista? Eu vou chamar de Pacto de Varsóvia. Tranquilo? Então repara, é sempre na lógica da disputa. Ah, tu fez o plano Marshall? Ah, tu vem agora com o plano Colombo? Então vem com a Comecon. Ah, tu montou a OTAN? Então tem o Pacto de Varsóvia. É uma disputa. Só não vou ter um confronto direto entre essas duas superpotências. Quase tive. Mísseis atingindo os Estados Unidos. Por quê? Como nós vimos, crise dos mísseis, 1962. Igor, se não se atacavam diretamente, só ficou na crise dos mísseis? Não. Eu tenho uma série de conflitos nesse período que era motivado tanto por União Soviética quanto por Estados Unidos. Primeiro, porque era uma forma de demonstrar força a partir do apoio a esses conflitos e também era uma forma de ganhar vendendo armas. Ok? Beleza? Exemplos de conflitos. Guerra do Vietnã, Guerra das Coreias, Revolução Húngara, dentre outras que vão ocorrer nesse período. Ok? Levando em consideração a corrida espacial e armamentista, o primeiro homem a entrar em órbita no espaço foi enviado pelo ou pela. Então, o primeiro homem a orbitar o espaço. Letra A, Estados Unidos da América que mandou. Letra B, foi a China. Letra C, foi a União Soviética. Ou letra D, foi a França. E aí, o primeiro homem a orbitar o espaço, a ser enviado para o espaço, quem enviou? Foi a União Soviética. E aí, em resposta a esse acontecimento, Estados Unidos ele vai concentrar investimentos na sua corrida aeroespacial, ele vai construir a NASA e logo depois ele vai mandar o primeiro homem para a Lua. Então, novamente, é um contexto de disputa. Disputa agora aeroespacial. Beleza? Tranquilo? Guerra improvável. Paz impossível. Uma justificativa para a guerra improvável apontada por Raymond Aron é: então por que a guerra era improvável entre esses países? Letra A, devido à disputa nuclear entre Estados Unidos e União Soviética. Letra B, a guerra era improvável porque tinha uma parceria econômica entre essas duas nações, que eu acabei de citar. Letra C, a guerra era improvável devido à proibição de todos os conflitos pela ONU. Não podia acontecer conflito no mundo, a ONU não deixava. Letra D, a guerra era improvável devido à semelhança cultural entre os países. E aí, o que você responderia? Por que a guerra entre Estados Unidos e União Soviética, naquele período, já era apontada como improvável, embora houvesse sempre um medo? E aí, já escolheu? A imagem ajuda. A imagem é como se fosse um retrato. Tipo assim, ó, se entrar em guerra, olha o que pode acontecer. Lembre do que aconteceu no Japão, como diria Gilberto Gil, na música A Paz. Então, uma bomba sobre o Japão que precisa fazer nascer um Japão em mim, ou seja, eu preciso me reconstruir, eu preciso repensar o meu papel enquanto ser humano. E aí, por conta dessa reflexão, eu tinha lá o medo do apertar de um botão. A guerra era improvável, porque existia entre Estados Unidos e União Soviética, e também outros países, a disputa nuclear. Eu não atacava diretamente meu inimigo, porque eu sabia que ele poderia retaliar usando bombas de destruição em massa. Isso gerava um temor das duas partes. Bastava apertar um botão e eu teria o meu território em risco. Tudo bem? O desdobramento do Japão na Segunda Guerra Mundial deixa esse legado de medo no mundo. E, ideologicamente, você também vai ter uma série de medidas, de ações que vão tentar mostrar os perigos de uma possível guerra nuclear. Um exemplo disso é o Hulk. Igor, como assim o Hulk? Se você ainda não percebeu, você tem ali uma série de momentos em que se usavam propagandas, vídeos, músicas, canções e quadrinhos para representar o mundo bipolar. No meu Instagram você vai ter ali um resumo
sobre os heróis, o papel dos heróis da Marvel na Guerra Fria. E aí, para finalizar, o Hulk representa um pouco isso. Porque você tem a história de um cientista que fica ali tenta desenvolver uma bomba H e sofre com o vazamento de um material radioativo, gerando ali um grande monstro, uma aberração, uma criatura que é difícil de conter. Então a história do Hulk servia como um alerta para o perigo de uma corrida armamentista. Beleza? Tranquilo? Vamos nessa! A Guerra Fria colocou em cena a disputa entre Estados Unidos e União Soviética, que defendiam os seguintes sistemas. Olha, pergunta crucial. Essa você tem que acertar. Vamos lá. Na Guerra Fria, quais são os sistemas antagônicos aí? Letra A, capitalismo e anarquismo. Letra B, socialismo e monarquia. Letra C, liberalismo e socialismo. Ou letra D, capitalismo e socialismo. Na Guerra Fria, eu tenho uma disputa entre Estados Unidos e União Soviética que coloca em evidência uma disputa entre dois sistemas, que você com certeza já sabe qual é: capitalismo e socialismo. Ó, vamos fazer o seguinte, ainda tem 15 segundos nessa pergunta. Se você ainda não deu um likezinho, não curtiu, faz esse favor, 8 segundinhos, quero ver se você consegue, ó, deixa o like aí, compartilha com a galera e principalmente comenta aqui embaixo se você conseguir. Valeu? Um abraço, vamos nessa, ó. A disputa pela hegemonia mundial entre Estados Unidos e União Soviética ficou conhecida como Guerra Fria. Por quê? Às vezes pode parecer uma pergunta fácil, mas é bem simples. Por que eu chamo de Guerra Fria? Letra A, porque ela foi caracterizada por conflitos que ocorreram no inverno europeu. Letra B, porque ela foi marcada por um período pacífico em todo o espaço mundial. Letra C, porque ela se caracterizou como um conflito ideológico entre duas superpotências. Letra D, porque ela ficou restrita apenas à disputa militar entre os países. Guerra Fria. O termo Guerra Fria, ela não esquenta, porque na verdade fica no âmbito ideológico, pelo menos entre Estados Unidos e União Soviética. Tudo bem? Tranquilo? Vamos para mais uma. Durante a Guerra Fria, o mundo foi regionalizado em 3 grupos. Pergunta muito parecida com a segunda pergunta de hoje. O segundo mundo corresponde aos países capitalistas ricos, socialistas, emergentes ou capitalistas pobres. E aí? Essa aqui vai ficar muito fácil. Você respondeu lá, ó, na número 2. O segundo mundo corresponde aos países socialistas. Beleza? Tranquilo? Vamos nessa! A construção no continente europeu, que simbolizou a divisão do mundo em 2 zonas de influência, a partir daí a gente fala na cortina de ferro, foi letra A, o Muro de Berlim, letra B, a Torre Eiffel, letra C, a Estátua da Liberdade, ou letra D, o Coliseu. Qual é a construção, qual é o fixo que representa a divisão do mundo em 2 zonas de influência, que representa o mundo bipolar? Tanto é que quando acaba a Guerra Fria, eu tenho a queda dessa construção para representar um mundo multipolar, um mundo mais próximo, e pelo menos o seu território, que passa por uma unificação. A construção é o Muro de Berlim, letra A. Tranquilo? Aqui eu repeti, ó, Muro de Berlim. Vamos nessa. Galera, vamos ficar por aqui. Agradeço imensamente para você que participou, que compartilhou, que deixou o like. Mais uma vez, convido você a seguir a gente lá nas redes sociais para pegar resumos, por exemplo, de Guerra Fria, de Nova Ordem Mundial, de fases do capitalismo. Tudo isso gratuitamente para você. Valeu? Grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu, galera!